crime ocorreu em um bairro nobre de São Paulo e até hoje esse caso é considerado como um dos maiores erros da polícia e um crime de imprensa do Brasil. Hoje vamos falar sobre o caso Bar Bodega. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já, pedimos a sua interação com o nosso conteúdo. Pode ser através de um comentário, dizendo se já conhecia a história, um detalhe que eu não comentar, ou sugerir novos temas para trazermos ao canal. Isso vai fazer com que o YouTube entenda a interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem publicados. Se quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro. Dependendo do nível que você se associa, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Lembrando que nesse tipo de vídeo não temos a intenção aqui de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar vítimas e familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes desnecessários para entendimento da história. Essa história se passa em Moema, um bairro nobre da zona sul da capital do estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa do Sindicato de Habitação, o bairro possui um dos metros quadrados mais caros do estado, sendo classificado como zona de valor A pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Apesar do aumento da criminalidade na cidade, Moema, em específico, apresenta um dos menores índices de roubos e furtos a domicílios, o que reforça a sua reputação de uma das regiões mais seguras para se viver. No ano 2000, o censo classificou o bairro como o melhor IDH de São Paulo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Inclusive, a sua pontuação superava até lugares na Noruega na época. De acordo com as últimas informações divulgadas de 2022, o bairro tem uma população de aproximadamente 81 mil moradores. Moema conta com estabelecimentos considerados sofisticados, oferecendo uma rica variedade gastronômica, com restaurantes, bares e lanchonetes tradicionais, frequentados por pessoas da classe média alta e classe alta. Um desses comércios, na década de 90, era o Bar Bodega, uma choperia de destaque que funcionava durante toda a madrugada e era um ponto de encontro bastante popular. Ela era de propriedade de figuras conhecidas do meio artístico, como o ator Luiz Gustavo e os seus sobrinhos Cássio e Tato Gabos Mendes. O bar desfrutava de uma clientela fiel e tinha uma excelente reputação na cidade. A choperia era reconhecida pelo seu atendimento de qualidade e por uma atmosfera acolhedora, características que atraíam tanto moradores locais quanto visitantes em busca de entretenimento noturno. No dia 10 de agosto de 1996, um caso teria início nesse bar e marcaria a vida de algumas pessoas desde então. Por volta das 2h30 da madrugada, 5 homens entraram no bar e naquele momento haviam pelo menos 20 clientes. 3 dos 5 homens entraram juntos e descontraídos. Outros 2 homens ficaram do lado de fora e renderam um segurança, um homem chamado Vivaldo, e os outros manobristas que estavam na calçada. Eles foram levados para o fundo do bar. Um dos homens foi até um caixa, recolheu todo o dinheiro. Enquanto isso, 2 criminosos começaram a pegar as coisas dos clientes que estavam no estabelecimento, recolhendo talões de cheques, joias, relógio, dinheiro. Um dos assaltantes, que parecia ser o líder do grupo, ordenou que todos esperassem meia hora antes de acionar a polícia, ameaçando que se eles não cumprissem essa exigência, eles, os assaltantes, voltariam lá para tirar a vida de todos. Um dos clientes que estava no bar naquela hora, um homem chamado Milton, ele estava no banheiro no momento em que os assaltantes renderam todos no bar. Então,
ele não entendeu o que estava acontecendo lá fora. Quando ele saiu, ele deu de frente com um dos criminosos que estava armado e esse homem pediu para que ele tirasse o seu relógio e entregasse. O Milton ficou nervoso, ele não conseguiu tirar o relógio. O criminoso também parecia muito ansioso e acabou disparando a arma, atingindo o Milton. Após o disparo, todos dentro do bar ficaram assustados, tanto as vítimas quanto os criminosos. Um outro homem, chamado José Renato, um dentista de 25 anos, ele estava na rua distraído, não percebeu o que estava acontecendo dentro do bar e entrou no meio de tudo isso. Um dos criminosos apontou uma arma para ele e logo em seguida o José foi derrubado por um dos criminosos. Ao tentar se levantar, o criminoso acabou disparando 2 vezes e ele não resistiu. Os 5 criminosos então saíram do bar. Um deles, enquanto já estava na calçada indo embora, se virou para dentro do estabelecimento e efetuou mais um disparo que acabou atingindo uma mulher chamada Adriana, de 23 anos, que também não resistiu. Depois de tudo isso, a polícia foi acionada e rapidamente as investigações começaram, principalmente porque o crime tinha ocorrido em Moema, considerado um dos bairros mais seguros. Os criminosos levaram o equivalente a R$ 4.100 em dinheiro, além de joias, e fizeram vítimas. A mídia local chegou em poucos minutos, aumentando ainda mais a pressão sobre as autoridades para que os responsáveis fossem localizados. Assim que o dia amanheceu, todos os jornais já noticiavam em detalhes o que tinha acontecido naquela madrugada, dando ênfase no que aconteceu com 2 pessoas em um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo. Durante os dias seguintes, a polícia se esforçou para localizar os responsáveis e, como nenhum deles usou qualquer tipo de disfarce, as testemunhas conseguiram fazer um retrato falado de quem seriam os 5 homens que entraram no bar. 15 dias depois, a polícia anunciou publicamente que havia prendido um dos responsáveis. Era um rapaz de nome Cleverson. O Cleverson, ele era morador da periferia de Taboão da Serra e tinha um histórico de pequenos furtos e assaltos. Quando ele era muito novo, a mãe dele foi atacada pelo padrasto e não resistiu. Depois disso, ele e a irmã foram viver com o pai, que já era casado. Ele tinha também uma meia-irmã. Ele tinha um bom convívio com a família, mas ele não gostava de estudar e desde muito novo ele ficava pelas ruas, só voltava tarde da noite e sendo assim ele sempre era repreendido pelo pai. Depois de várias brigas com o pai, ele acabou sendo colocado para fora de casa e passava o tempo todo na rua, às vezes dormindo na casa de alguns amigos, outros familiares, mas acabou se envolvendo com pessoas do crime e a praticar roubos e furtos na região de Jardins, Pinheiros, Vila Madalena e Itaim. O Cleverson já tinha ficado 3 anos detido na antiga FEBEM e saiu no início de 1996. Naquele mês de agosto, quando tudo tinha acontecido no Bar Bodega, o Cleverson e um amigo tinham realizado um assalto, onde eles renderam um motorista. Esse assalto acabou não dando certo e enquanto o amigo estava dirigindo o carro que eles levaram, ele acabou perdendo a direção. O amigo conseguiu fugir, mas o Cleverson não. Bem nesse momento, um carro patrulha estava passando e ele foi preso em flagrante, levado para uma delegacia da Zona Sul de São Paulo. Como ele ainda não tinha 18 anos, ele não poderia ficar na delegacia. Mas antes de ser transferido, um dos carcereiros achou que ele era muito parecido com um dos retratos falados do crime acontecido no Bar Bodega. Ele chegou a questioná-lo sobre a sua participação, mas o Cleverson afirmou que ele nunca esteve naquela região, em Moema, e que nem sabia onde esse bar ficava. O carcereiro, no entanto, não acreditou nele e voltou minutos depois, acompanhado de uma delegada. Essa delegada usou uma cópia do retrato falado, afirmando que o Cleverson era um dos procurados pelo crime no Bar Bodega. Depois disso, o Cleverson começou a ter um tratamento mais rígido da polícia. Ele foi colocado dentro de uma viatura, que na época era uma Kombi, e longe dos olhos de outras testemunhas, é dito que ele foi fortemente pressionado para falar sobre o crime.
mas ele continuava negando. Eles então o levaram até a casa do pai dele e lá, na frente da família, os policiais reviraram toda a residência à procura dos itens roubados no bar-bodega, perguntando o tempo todo sobre quem eram os outros integrantes. Mas nada relacionado a esse crime foi encontrado. Ele foi então levado de volta para a delegacia, colocado em uma sala, enquanto era pressionado fortemente fisicamente para confessar o crime e dar o nome de outros envolvidos. Mas Cleverson não admitia. Ele resistiu então durante horas, até que ameaçaram violá-lo intimamente, e aí sim ele passou a dizer que era o líder do grupo. Diante de tudo isso, o Cleverson acabou falando o nome de uma pessoa, Valmir, que estaria supostamente envolvido no caso do bar-bodega e morava em um lugar chamado Jardim Mituze, em Taboão da Serra. Depois disso, a polícia se pronunciou publicamente afirmando que tinha prendido um dos responsáveis. A esse ponto, o crime já tinha ganhado grandes proporções e a prisão de alguém com menos de 18 anos, negro, acusado pelo crime contra duas pessoas brancas de classe média alta, se tornou capa de todos os jornais, e isso era usado como a principal notícia na ocasião. Surge então um movimento chamado Movimento Real de São Paulo, criado pela tia de uma das vítimas. Ela teve o apoio de diversas instituições, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, além de personalidades relevantes de São Paulo, como Hebe Camargo. O movimento cobrava que o caso fosse resolvido o mais rápido possível e que houvesse o aumento da polícia civil, além da alteração da maioridade penal. Voltando ao Cleverson, quando ele falou sobre esse tal Valmir, é dito que ele só conhecia esse homem de vista, e por isso ele nem sabia se esse era realmente o nome desse homem. A polícia foi até o bairro indicado e começou a perguntar quem conhecia qualquer Valmir que morasse por ali. E eles encontraram duas pessoas com esse nome, Valmir da Silva e Valmir Vieira, que moravam a menos de 500 metros um do outro. E como eles não sabiam qual era o que o Cleverson conhecia, os dois foram levados para a delegacia. Eles eram também de famílias pobres. O Valmir Vieira ajudava o pai na feira, tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas devido à sua situação precária, ele abandonou os estudos para ajudar no sustento da família. O outro Valmir, Valmir da Silva, tentou seguir carreira militar, mas por falta de dinheiro abandonou os estudos para ajudar o seu pai numa funilaria. Ele tinha também problemas de epilepsia e tentava avisar os policiais sobre isso, mas sempre que ele começava a falar, ele era repreendido fisicamente. Ele negou qualquer envolvimento no crime, mas assim como o Cleverson, ele passou por situações rígidas, ameaças, até que horas depois, não aguentando mais, ele começou a concordar com a polícia. O Valmir então deu mais um nome aos policiais, Luciano, a quem também ele só conhecia de vista. Esse Luciano já tinha praticado pequenos furtos com o Cleverson anos antes, mas até então nunca tinha sido preso. Uma viatura foi buscar esse Luciano, que ele tinha 20 anos, ele era conhecido como Bocão e também morava na periferia de Taboão da Serra. Ele foi tratado com a mesma rigidez dos demais, mas se negava a confessar o crime. Ele chegou a ser violado com um objeto e mesmo assim ele negou o envolvimento no caso. Os policiais ameaçaram fazer isso novamente e aí nesse momento ele desistiu e começou a falar, concordando ter participado do crime. Enquanto isso, o Cleverson continuava sendo pressionado até que ele falou mais um nome, Natal Francisco. Esse homem era pedreiro, mas na época estava desempregado há mais de 6 meses, então ele tinha cometido 2 assaltos junto com o Cleverson. O Natal foi preso, onde ele passou pelo mesmo procedimento dos demais e também se negava a admitir qualquer envolvimento nesse crime. Passou pela pressão física em 2 delegacias diferentes e, mesmo assim, esse nunca confessou nada. Uma coletiva de imprensa foi realizada então em 26 de agosto de 1996 e ela foi marcada pela apresentação pública dos acusados do crime no bar-bodega.
Sob forte pressão da mídia, a polícia então exibiu os suspeitos, afirmando que eles eram culpados, mesmo com as investigações ainda em andamento. O Cleverson e os outros detidos foram expostos, mesmo que na época ainda não existissem provas contra eles. A única coisa que a polícia tinha eram depoimentos, que tinham sido admitidos sob forte pressão, mas até então a imprensa não sabia disso. Antes de darem a coletiva, todos os presos, o Cleverson, o Luciano, o Natal e os 2 Valmirs, foram ameaçados de que, se eles falassem algo relacionado ao que foram submetidos pela polícia, eles não iriam durar muito. E mesmo assim, o Valmir resolveu falar e disse que todos tinham confessado porque eles passaram por violação dos seus direitos na delegacia. Mas até então, nenhum repórter deu atenção a essa informação. O homem que era segurança do Bar Bodega quando tudo ocorreu, o Vivaldo, na ocasião do crime, ele esteve frente aos criminosos e, com isso, ele foi até a delegacia para ajudar a investigar o caso. Quando esse homem olhou para os 5 que estavam presos, ele imediatamente disse que nenhum deles eram os criminosos, pois os 5 homens que cometeram o assalto eram homens brancos e mais velhos, e os suspeitos apreendidos eram mais novos e negros. E o segurança tinha certeza disso porque ele esteve cara a cara com os assaltantes quando ele foi rendido e levado para os fundos, então ele sabia a fisionomia dos criminosos. Os policiais acabaram ficando nervosos com o que esse homem falou, e mesmo ele sendo uma vítima do crime, os policiais começaram a acusá-lo de estar participando do crime. E logo em seguida, ele também foi pressionado pela polícia porque se negou a identificar os homens que tinham sido presos. O manobrista do bar, que também estava na ocasião do crime, não teve o nome divulgado, ele acabou reconhecendo um dos acusados, o Valmir Vieira, como um dos criminosos. Porém, a única coisa que ele reconheceu foram as olheiras que o homem tinha. Mas isso foi suficiente para dar mais base à acusação e manter todos presos. O Vivaldo, segurança do bar, saiu da delegacia e decidiu ligar para um amigo policial, um homem chamado Ismael, que trabalhava na época com a equipe tático móvel. Eles conversaram sobre os suspeitos apresentados na coletiva e o segurança afirmou que aqueles homens não eram os homens que ele viu na hora do assalto, que ele tinha certeza de que eles não eram os criminosos. Esse policial, então, levou essa informação para o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi ele quem iniciou uma investigação sigilosa para apurar essa denúncia. Ele montou uma equipe e, através de um informante infiltrado, soube que haviam boatos de que um grupo liderado por um sujeito chamado Basto eram os verdadeiros assaltantes do Bar Bodega. Paralelamente, uma das irmãs do Cleverson foi visitá-lo e ele acabou contando para a irmã tudo que ele tinha passado nos últimos dias na prisão. Quando saiu da visita, ela fez uma denúncia à corregedoria contando tudo que o irmão tinha passado. Antes de ser tirado da delegacia, o Cleverson foi novamente coagido e ameaçado e acabou falando mais nomes: Marcelo Nunes e Marcelo da Silva, além de Jailson e Benedito. Todos esses homens foram pegos e passaram pelo mesmo tratamento fora dos padrões da polícia, porém nenhum deles confessava nada. Mesmo com tudo isso, a polícia dizia que as vítimas tinham reconhecido os 9 acusados. Entretanto, havia uma divergência, já que todas as testemunhas daquela noite afirmaram nos seus depoimentos que 5 homens tinham entrado no bar naquela madrugada, porém a polícia tinha 9 acusados. Mesmo com essa discrepância entre os depoimentos, comparando ao que era apresentado pela polícia, os jornalistas da época não se importaram e passaram a fazer matérias sensacionalistas sobre o caso. Uma reconstituição do crime foi marcada, quase todos os acusados se recusaram a participar, somente o Valmir da Silva foi ao local. O promotor
na época, foi acompanhar essa simulação e foi notado que tudo que o Valmir dizia não parecia fazer sentido e não era condizente com os fatos do crime. Mas mesmo assim, no fim dessa reprodução, o delegado do caso disse para os repórteres que tudo tinha saído como esperado. O promotor, que acompanhou tudo, ficou desconfiado e ligou para o perito da reprodução, e esse perito afirmou que o caso narrado pelo suspeito detido tinha muitas contradições. Os 9 acusados passaram por uma audiência de custódia e depois foram realizar um exame obrigatório de corpo de delito. Eles foram questionados se tinham sido submetidos a alguma agressão física, mas quando isso foi perguntado para eles, os policiais que tinham cometido tudo isso estavam dentro da sala junto com eles. Então todos responderam que não. Embora fosse evidente que todos tinham algum tipo de marca que revelasse isso, o perito assinou o laudo dizendo que nenhum deles tinha qualquer vestígio de lesão. Mesmo com essas inconsistências, o delegado do caso finalizou o inquérito em 23 de outubro, afirmando que os 9 eram culpados de um crime que 5 pessoas cometeram. Durante todo o tempo em que os acusados estavam presos, a investigação sigilosa conduzida pelo comandante da polícia sobre as denúncias de os acusados não serem os criminosos acabou dando resultados. Um taxista da área confirmou esses boatos de que os criminosos eram outros, porque o Basto havia dito para várias pessoas que ele tinha feito o Bodega, como quem disse que cometeu o crime contra o Bodega. Esse taxista ainda acrescentou que uma mulher chamada Zeli, que também era taxista, era quem tinha sido a motorista que acabou os conduzindo na fuga dos criminosos. A polícia também conseguiu a informação de que esses novos suspeitos, eles eram de um bairro chamado Glicério e que os integrantes desse grupo estavam agindo estranho. Um tinha saído da cidade, o outro vendeu o carro e mudou completamente o visual. Alguns dias depois, o segurança do bar Bodega, o Vivaldo, e o amigo dele, o policial que deu início a toda essa investigação, eles estavam na rua, em frente a uma casa de shows, e um homem passou por eles e imediatamente o Vivaldo o reconheceu como sendo um dos assaltantes. O policial então comunicou ao comandante e a informação chegou ao Ministério Público, com dados que afirmavam que os verdadeiros culpados pelo crime do bar Bodega estavam soltos. Esse inquérito foi então enviado para um promotor Eduardo. Ele precisava se decidir se iria dar continuidade a essas acusações ou não. Antes, ele fez um relatório de 35 páginas, apontando todas as divergências do inquérito, como o fato de que os reconhecimentos tinham sido com porcentagens variando de 60% a 20%. O fato de que todas as vítimas tinham dito que os assaltantes eram 5 homens brancos e de meia idade, e os acusados eram 9 jovens negros, e ele também solicitou que fosse feita uma investigação para apurar as denúncias de maus tratos por policiais. Por fim, ele pediu então a liberação dos presos por falta de provas. Um juiz assinou a soltura de 7 dos 9 envolvidos, porque 2 deles tinham ficado detidos porque respondiam por outros crimes não relacionados ao bar Bodega. O Cleverson ficou preso por conta do outro assalto que não deu certo, e um outro homem, que era o Marcelo, ficou preso porque ele já era um foragido por uma condenação de roubo. Assim que eles saíram da prisão, a imprensa já estava na porta esperando para cobrir a notícia, e o delegado do caso deu uma entrevista dizendo que ele tinha plena convicção de que aqueles homens eram culpados. Já em liberdade, todos começaram a falar e contar sobre o que eles tinham passado na delegacia, tudo sendo coordenado pelo delegado. Eles deram o nome de todos os envolvidos, mas ninguém deu muita importância. A libertação dos acusados foi inclusive duramente criticada pela mídia e a população na época, que por conta de todas as matérias que tinham sido divulgadas, já faziam as pessoas acreditarem que aqueles eram os verdadeiros culpados. A imagem dos 7 que foram libertos de mãos dadas, comemorando a liberdade, foi retratada pela imprensa como uma atitude ofensiva
e desafiadora, o que trouxe ainda mais aversão da população. Os familiares das vítimas do caso declararam que por conta dessa libertação, o caso ficaria impune. Ao ser questionado, o delegado negava ter ordenado qualquer ato interno contra os suspeitos. Ele também disse que qualquer coisa que eles tenham passado era para obrigá-los a confessar. E ele afirmou que se fosse verdade essa história de eles terem direitos violados, todos teriam confessado, mas dos 9, 6 não confessaram nada. E, ironicamente, esse delegado chegou a ser homenageado por sua conduta pela Sociedade dos Amigos do Bairro do Itaim Bibi. Enquanto isso, o promotor do caso era ofendido pelos meios de comunicação, que julgavam que ele era o errado da história em soltar os suspeitos que não tinham provas contra eles. Depois disso, o caso foi direcionado para o DHPP de São Paulo e as investigações ficaram aos cuidados de um outro delegado e uma semana depois, o caso foi solucionado. Em 11 de novembro de 1996, a polícia prendeu Silvanildo, um homem de 36 anos, e identificou Sandro Márcio, de 24 anos, que já estava preso desde o dia 20 de agosto, 10 dias depois do caso Bodega, por ter cometido assaltos no Brás, um outro bairro de São Paulo. Todas as testemunhas chamadas por reconhecimento apontaram dessa vez que eles tinham certeza que eles eram os verdadeiros envolvidos. Nos dias seguintes, foram presos Zeli, de 22 anos, Sebastião Alves, de 23, que era o Bastos, líder do grupo, e eles confessaram o caso prontamente. Francisco Ferreira, de 23 anos, era um outro suspeito que tinha indícios no seu envolvimento no crime, mas ele não foi preso e nem localizado. No momento da prisão do Sebastião, ele iniciou um confronto com a polícia, acabou vitimando um policial e depois se entregou. Na sua ficha ficou constatado que ele já tinha uma condenação de 30 anos por outro assalto e era foragido há 3. Com os presos, a polícia encontrou vários pertences das vítimas do Bar Bodega. O delegado, que tinha acusado inicialmente os outros 9 suspeitos erroneamente, foi questionado sobre a prisão dos 5 verdadeiros envolvidos e ele afirmou que compreendia que aquele grupo eram os verdadeiros culpados e garantiu que não sabia por que os outros 9 que ele prendeu anteriormente tinham confessado algo que não tinham feito. Depois disso, a mídia deixou de noticiar sobre o caso Bar Bodega. O bar não abriu mais depois do crime, foi fechado naquele mesmo ano. Em março de 1997, os novos acusados foram a julgamento. Silvanildo, Sandro Márcio e Sebastião Alves foram condenados a 48 anos. A Zeli recebeu uma pena de 23 anos por ter atuado como motorista que ajudou na fuga. O Sebastião, como já tinha outras condenações, somou um total de 97 anos de prisão. Durante o julgamento, o juiz criticou duramente a imprensa da época, a polícia e a elite paulistana, devido à grande repercussão, dizendo que São Paulo reage a crimes contra filhos de pessoas ilustres, mas não se emociona com as perdas das vidas de filhos de pessoas de classe baixa. Para ele, o caso só repercutiu porque eram jovens de classe média alta num crime em um bairro nobre, e se fosse contra jovens de periferia, ninguém teria noticiado. A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito contra as denúncias feitas pelos primeiros 9 detidos, mas essa denúncia foi rejeitada em 1998. No mesmo ano, o delegado acusado de ter ordenado todos os erros policiais foi absolvido e o processo foi concluído e arquivado em 2002. Também foram denunciados 13 policiais, mas o caso foi passando de instância em instância até que foi arquivado por falta de provas que confirmassem o que os 9 acusados sofreram. Os 2 Valmirs, acusados inicialmente, injustamente, entraram com um processo contra o Estado. Em 2009, o STF confirmou que houve negligência na acusação deles, eles ganharam a causa, porém, até o ano de 2023, nenhum deles tinha recebido qualquer indenização.
O caso Bar Bodega acelerou também a aprovação da Lei 9.455, que, entre outras coisas, estabelece penas rigorosas para quem submeter alguém a sofrimento físico ou mental com o objetivo de obter informações, aplicar castigos pessoais ou em razão de discriminação. Em 2006, o escritor Carlos Dornelles escreveu um livro sobre o caso, que foi lançado em 2007. Na época ele foi atrás de cada um dos primeiros acusados para saber como estava a vida deles 10 anos depois do caso. O Natal Francisco acabou se envolvendo no crime, foi preso. Quando saiu em liberdade, tentou trabalhar como feirante, não deu certo, ele voltou a se envolver com crimes. De acordo com as fontes, até o ano de 2023, ele ainda estava sendo acusado de roubos e está no sistema prisional. O Jailson conseguiu um emprego em uma autoescola, mas as pessoas o reconheciam. E aí ele acabou perdendo o emprego. Ele começou então a assaltar, passou a entrar e sair da prisão por esses roubos. O Benedito, a última informação que se tem é que ele teria mudado para uma cidade pequena no interior de São Paulo e se tornou catador de café. Valmir Vieira perdeu o emprego que tinha em um supermercado, mas conseguiu um emprego em uma companhia elétrica da cidade. O Valmir da Silva se casou, teve um filho, conseguiu um emprego de porteiro, participou de um documentário feito sobre o caso pela TV Cultura, chamada Os Olhos que Condenam o Brasil. Marcelo Silva se casou, teve uma filha, trabalhou como pedreiro, mas se envolveu com crimes e foi preso. Ele foi condenado, conseguiu fugir e um mês depois foi encontrado sem vida. O crime contra ele nunca foi investigado. O Cleverson, que estava na FEBEM há 1 ano, se juntou a um grupo, conseguiu fugir do local. Durante 3 meses, ele ficou abrigado na casa do pai, no interior de São Paulo. Depois que completou 18 anos, ele foi morar com a irmã mais velha, em Taboão da Serra. Foi contratado por uma fábrica de canetas. Uma semana antes de completar 20 anos, ele entrou em uma discussão e não resistiu a um disparo. O crime contra ele também nunca foi investigado. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.